de Raabe, os gentios são incluídos no plano de salvação. Incluídos de tal maneira que Raabe, além de alcançar a salvação física, a salvação da morte física, ela é incluída na linhagem do Messias. Ela é incluída na linhagem do Messias, prefigurando assim a inclusão dos gentios no plano de salvação. Jesus disse para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Jesus também instruiu os discípulos a pregarem primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A salvação vem dos gentios. Mas o Antigo Testamento, a salvação vem primeiro para os judeus. Mas o Antigo Testamento vai aos poucos inserindo os gentios no plano de salvação em prefigurações como essa presente na história de Raabe. Vejamos Mateus capítulo 1, versículo de número 5. Perdão, Mateus capítulo 1, versículo de número 15. Eliúde gerou a Eliezer, e Eliezer gerou a Natã, e Natã gerou a Jacó, e Jacó gerou a Maria, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Houve uma falha aqui, é Mateus capítulo 1, versículo 5, e não versículo 15. Diz assim, ó, e Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou, Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Vamos rever? E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Nós vemos aqui duas mulheres. Se nós continuarmos, nós vamos ver que essa é a genealogia de Cristo aqui em Mateus. Nós vamos ver que são inclusas mulheres na genealogia de Cristo, o que não acontecia em genealogia de judeus. Mas já para apontar, para prefigurar a inclusão dos gentios, nós vemos duas gentias na genealogia de Cristo. Nós vemos Raabe, a ex-prostituta de Jericó, e vemos Ruth, a moabita. Então, nós percebemos no livro de Josué, ainda na história de Raabe, a inclusão dos gentios no plano de salvação. Um outro tema presente no livro de Josué é a circuncisão na carne, apontando para a circuncisão no coração. Nós vemos um ritual no capítulo 5 de Josué, que é o ritual da circuncisão daqueles que haviam nascido no deserto e que ainda não haviam sido circuncidados. Então, o capítulo 5 de Josué, no versículo 1 ao 9, descreve esse mandamento de Deus sendo cumprido. Essa nova geração sendo circuncidada antes de entrar na terra prometida. Esse fato, esse ritual, ele aponta para Colossenses capítulo 2, versículos 10 ao 12, que descreve os crentes como tendo sido circuncidados no coração. Então, Josué, capítulo 5,
Versículos 1 ao 9 mostra a circuncisão da nova geração para poder entrar na terra prometida. Apontando para Colossenses capítulo 2, versículo 10 até o 12, que descreve os crentes como tendo sido circuncidados no coração agora. A circuncisão agora não é mais na carne. A circuncisão agora é no coração. Aquela circuncisão na carne, feita naquela nova geração que estava entrando na Terra Prometida, ela mostra uma purificação do pecado do Egito, o retirar o pecado e uma aliança com Cristo. Paulo lança a mão dessa figura da circuncisão e diz que nós somos circuncidados no nosso coração. Nós somos despojados daquela nossa natureza pecaminosa que nós tínhamos e nos tornamos uma nova vida em Cristo. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 2, versículo 10. E Paulo também diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Temos ainda um outro tipo, a tipologia no livro de Josué, a teologia do livro de Josué, apontando para o Novo Testamento, ela é riquíssima. Nós temos as cidades de refúgio que apontam para Cristo. Então nós vemos que Deus estabeleceu cidades de refúgio no território de Israel para que alguém que por acidente matasse uma pessoa em uma circunstância acidental pudesse se retirar para as cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio, elas apontam para Cristo. E o escritor aos Hebreus diz isso, no capítulo 6, versículo 18. Diz que Cristo é o nosso refúgio. Então, outro tema teológico presente no livro de Josué. As cidades de refúgio apontando para Cristo. Temos ainda um outro tema teológico, nessa riqueza teológica que há nesse livro histórico de Josué. O descanso na terra de Canaã aponta para o nosso repouso em Cristo. Aponta, gente, prefigura, tipifica. Ele ainda não é. Porque o repouso na Canaã terrestre não foi completo, como será o nosso repouso em Cristo. Mas tipifica, aponta. Por que que tipifica? Por que que aponta? Porque o Novo Testamento diz isso. Porque o Novo Testamento diz isso. O escritor aos Hebreus usa esse incidente, uma advertência, usa uma advertência sobre não perder esse descanso, não perder esse refúgio. Ele disse, olha, eles entraram num refúgio transitório, num refúgio provisório. E nós temos que tomarmos cuidado para nós não perdermos o repouso eterno, que é Cristo. Nós não podemos deixar de crer. Não podemos perder a nossa fé determinada em Cristo, porque se nós perdemos a fé, se nós deixarmos de crer, nós vamos perder o refúgio, o descanso eterno que está em Cristo. O escritor aos Hebreus diz isso no capítulo 3, dos versículos 7 ao 12. Então, recapitulando, o descanso provisório, o descanso transitório dos hebreus na terra prometida tipifica o descanso eterno, o repouso eterno em Cristo, do qual nós não podemos deixar de crer, para não perdermos, segundo o que se depreende de Hebreus capítulo 3,
no versículo 7 ao 12. Então essa é a teologia do livro de Josué. Vejamos a teologia do livro de Juízes. Nós estamos tratando do período teocrático, teologia no período teocrático, que abrange os livros de Josué, Juízes e Ruth. Nós já vimos a teologia do livro de Josué, vejamos a teologia do livro de Juízes. Antes, porém, façamos uma introdução ao livro de Juízes. Juízes, por outro lado, ou seja, por um lado diferente do lado que nos mostra Josué, Juízes, por outro lado, relata o estado quase irremediável de Israel depois da conquista. Depois da conquista, Israel entrou num estado de pecado quase irremediável. Por quê? Porque a nação ela se acomodou às religiões das nações de Canaã. E essa acomodação trouxe períodos prolongados de desobediência. E aí entrou num ciclo. Desobediência, Deus levantava opressores. Arrependimento, Deus levantava juízes que os livravam de seus opressores. Esses juízes eram líderes civis e militares. Eles eram levantados, livravam o povo de Israel de seus opressores, mas morto aquele juiz, o povo voltava ao pecado, recomeçava o ciclo de desobediência. Desobediência, opressão, clamor, livramento. Esse era o ciclo de ação presente no livro de Juízes. Vejamos então, feita essa introdução, vejamos então os temas teológicos em Juízes. O primeiro tema teológico em Juízes é o tema Cristo no livro de Juízes. Como é que Cristo aparece no livro de Juízes? O que é que nós temos separado dessa presença de Cristo no livro de Juízes? Primeiro, o anúncio para a mãe de Sansão de que ela teria um filho para liderar Israel. A mãe de Sansão ela é avisada: você vai ter um filho para liderar Israel. Isso prenuncia, isso aponta para Maria recebendo o anúncio do nascimento de Cristo, que também haveria e há de nos liderar, nos lidera, nos conduz. Então, o anúncio para a mãe de Sansão, de seu nascimento, prenuncia o anúncio a Maria do nascimento de Cristo. Onde é que nós vimos esse prenúncio? Deus enviou seu anjo a ambas as mulheres, tanto a mãe de Sansão quanto Maria tiveram encontro com o anjo. Nós vemos no caso da mãe de Sansão, Juízes capítulo 13, versículo 7, e no caso de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 31. E as duas mulheres receberam do anjo a notificação de que seus filhos haveriam de conduzir o povo de Deus. A libertação compassiva de Deus do seu povo, apesar dos seus pecados, também é um tema presente no livro de Juízes. Apesar dos pecados, Deus ele é compassivo para com o seu povo e o liberta, como tem sido compassivo com aqueles que na história da humanidade têm se arrependido e se aproximado dele. Então essa libertação compassiva, todas as vezes em que eles se arrependiam, apresenta um retrato de Cristo da cruz. Jesus morreu para libertar o seu povo. Seu povo. Que povo é esse? Todos aqueles que chegariam a crer nele. Libertar dos seus pecados. Então aquela libertação compassiva
presente no livro de Juízes aponta para Deus libertando em Cristo todo aquele que se arrepende do seu pecado e clama por ele. Embora a maioria das pessoas que seguiam Jesus durante o seu ministério iriam eventualmente cair, de toda aquela multidão que seguiu a Jesus, eventualmente alguns caíram. O próprio Pedro negou Cristo por 3 vezes. Tomé manifestou uma incredulidade dizendo que só creria no Cristo ressuscitado se tocasse nele. Então, embora isso aconteça, eles venham a cair, e no caso de Pedro chegou até a rejeitá-lo, dizer que não o conhecia, ainda assim Cristo permanece fiel à sua promessa. Permaneceu fiel e foi para a cruz para morrer pelos nossos pecados, e até pelo pecado de Pedro que o havia rejeitado. Então, assim como aquele povo presente no livro de Juízes, que rejeitava a Deus, quando se arrependia, Deus levantava juízes para o salvar. Assim, nós, quando nos arrependemos, olhamos para o sacrifício de Cristo no Calvário, que nos libertou e nos liberta dos nossos pecados. Um outro tema presente no livro de Juízes aponta outra vez para aquela aliança lá de Deuteronômio. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Então, outro tema presente no livro de Juízes. A desobediência sempre traz julgamento. Vejamos esse tema. A desobediência sempre traz julgamento. Os israelitas, eles apresentam um perfeito exemplo do que não devemos fazer. Quer aprender o que você não deve fazer? É só olhar para os israelitas nesse período do livro de Juízes. Eles dão um perfeito exemplo do que não se deve fazer. Ao invés de aprender com a experiência, eles voltam sempre ao pecado. Então, em vez de aprender com essa experiência de livramento de Deus, eles sempre voltam à rebelião para que seja necessário puni-los de novo. Então, desobediência sempre traz julgamento. Se continuarmos na desobediência, nós nos convidamos à disciplina de Deus. A desobediência, ela vai gerar disciplina. Porque Deus corrige os filhos que Ele ama. Então, se continuarmos na desobediência, é um convite que nós fazemos a nós mesmos à disciplina. Não porque o Senhor, Ele gosta de ver o nosso sofrimento, mas porque é necessária a disciplina. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, olha o que ele diz. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se você está sendo corrigido, é porque o Senhor te ama. Agora, para livrar-se dessa correção, faz-se necessário abandonar a desobediência. Continuando ainda nos temas teológicos no livro de Juízes. Um tema teológico bastante presente no livro de Juízes é o atributo da fidelidade de Deus. No livro de Juízes, Deus se mostra fiel. O livro de Juízes é um testemunho da fidelidade de Deus. Mesmo se formos infiéis, Ele permanece fiel. Paulo, ele trabalha esse preceito, trabalha esse atributo de Deus da fidelidade, presente no livro de Josué,
Paulo trabalha em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, dizendo que mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar o atributo da sua fidelidade. Portanto, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Como nós vemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Atributo da fidelidade de Deus. Ainda dentro disso, nós vemos que embora possamos ser infiéis a ele, como os israelitas foram, ainda assim ele permanece fiel. Para que ele permanece fiel? Para nos salvar e preservar. Ele permanece fiel, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Ele permanece fiel para nos salvar e nos preservar. Permanece fiel também para perdoar os nossos pecados, quando nós buscamos perdão, segundo o que se depreende da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Então, o atributo da fidelidade de Deus presente no livro de Josué, ele é apresentado de forma ainda mais clara no Novo Testamento. Então, Deus, no livro de Josué, é fiel. Ele é fiel para salvar e preservar, para perdoar quando buscamos o perdão. Ele também é fiel para nos confirmar até o fim. Ele nos confirma até o fim nessa caminhada, para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel para nos confirmar e nos manter irrepreensíveis. Diante disso, diante do fato de que Deus é fiel, portanto, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então nós vemos aí, no livro de Josué, de Juízes, o atributo da fidelidade de Deus. Então, chegamos ao último desses livros do período chamado período teocrático. O período teocrático inclui o livro de Josué, nós já vimos os temas teológicos no livro de Josué. O período teocrático inclui o livro de Juízes, nós já vemos os temas teológicos no livro de Juízes. O período teocrático envolve também o livro de Ruth, que nós passamos a ver de agora em diante. Antes de vermos os temas teológicos no livro de Ruth, passamos uma introdução a este livro. Vejamos. O livro de Ruth está inserido depois do livro de Juízes. Por quê? Porque os acontecimentos relatados no livro de Ruth ocorreram durante o período de Juízes. Esse pequeno livro de Ruth, ele ilustra o cuidado soberano de Deus por indivíduos fiéis que viviam em um tempo de apostasia religiosa. O tempo